Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós estamos trazendo uma companhia agradável aqui, o Rodrigo Frontoroli. O Rodrigo, ele representa uma empresa de blindagem automotiva. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. Atendido o pedido aí. Muito obrigado. E vamos bater um papo e levar para o telespectador esse serviço que vocês têm tanta capacidade de estar desenvolvendo, né? Vou contar para vocês um pouquinho da história. Para começar, é assim, nós normalmente entrevistamos alguém da área tecnológica, que hoje não é o caso, né? Já conversamos antes, você é advogado, é administrador. Como que aconteceu essa passagem para a indústria? Conta para a gente um pouquinho, Rodrigo. Gidio, primeiramente, muito obrigado pelo convite novamente. É uma honra estar com vocês aqui, poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho do que a gente vive hoje nesse mercado de insegurança, né, que a gente infelizmente está passando em São Paulo. Não só em São Paulo, como em toda a parte do Brasil. O Brasil inteiro, né? Infelizmente. Eu, na verdade, sempre tive a veia comercial do negócio, né? Então, desde sempre, trabalhei na área comercial de alguma coisa. Então, já trabalhei com telefonia, já trabalhei até em empresa de óculos e até chegar na área automotiva, sempre na área comercial. Então, uma paixão enorme é carros, né? Então, eu pensava há 10 anos atrás que se eu trabalhasse com alguma coisa que eu gostasse muito, com certeza teria bastante sucesso. Eu acho que deu certo. Então, hoje nós temos uma fábrica, fica localizada no bairro da Saúde, é uma blindadora de veículos, tem mais de 3 mil metros quadrados de fábrica, uma estrutura completa, e a gente atende a parte de blindagem. Apesar de o tema ser tecnologia, eu acredito que na blindagem, né, tem muita tecnologia embarcada, tem bastante coisa, né, do que a gente pode estar falando aqui e tirando algumas dúvidas, né, desmistificando alguns mitos de mercado e espero estar ajudando bastante vocês aqui hoje. Legal. Você começou já tocando num ponto legal. Normalmente, quando se fala em blindagem, você logo imagina um carro grande, uma van, né? E, na verdade, não é bem assim, né? Você faz qualquer tipo de veículo. Hoje se blinda qualquer veículo. Igual conversamos um pouquinho antes, a tecnologia evoluiu muito, né? A blindagem se iniciou no Brasil nos anos 90, comecinho dos anos 90, e só vem crescendo ano a ano. Acreditamos que entre o final desse ano e o comecinho do outro, nossa frota de carros blindados, Brasil, chega a 200 mil veículos blindados. É o maior produtor de blindados hoje a nível mundial. Estamos na frente do México, que também é um grande mercado blindador. Também temos Israel, que é um outro mercado. São dois países que vivem guerrilhas e situações extremas de insegurança em seus países. E se faz necessário o uso de blindagem. E o Brasil hoje é o maior produtor de blindagem mundial. Então a gente consegue ter uma ideia da insegurança do Brasil, do povo brasileiro, em relação à sua cidade, ao seu estado. A sensação realmente é muito complicada, né? Então, por esse motivo, né, a gente foi evoluindo o mercado, foi evoluindo a tecnologia e se blinda qualquer tipo de veículo. É recomendável a partir de 1.6 para frente, por causa da motorização. Você agrega um peso no veículo, mas nada que o carro que vá comprometer aí a função de deslocamento do veículo. Hoje, só para você ter uma ideia, o peso médio de uma blindagem, em torno de 150 a 180 quilos, vai depender muito do tamanho do carro. Tá?
Então, hoje a gente já faz Gol 1.0, já fizemos Ford Ka, HB20, se blinda bastante. Então, são carros compactos, pequenos, de um valor agregado menor. Se utiliza um exemplo, o meu filho vai iniciar a faculdade e precisa de um carro para se locomover. Ele teria lá um ticket médio para se gastar de 100, 115 mil reais. Poderia comprar aí, de repente, uma Mercedes Zero, né, um Jetta, um veículo, né, Um pouco maior. um pouco maior, melhor, só que ele acaba reduzindo, né, o padrão do veículo para encaixar isso no orçamento. Isso acontece muito, né? Então, eu tenho lá um ticket médio, eu poderia andar com um carro melhor, mas não, eu vou dar uma prioridade para a segurança, então vou comprar um carro num padrão inferior e vou fazer essa blindagem. Isso está correndo bastante também, a gente está percebendo isso no mercado, que as pessoas estão diminuindo às vezes o padrão do seu bem para poder investir nessa segurança que é a blindagem. Normalmente, Rodrigo, esse serviço é feito no carro zero. Normalmente num carro zero, mas se faz qualquer veículo hoje. Acontece também de se fazer no zero. Sim. Hoje, só para você ter uma ideia, há um mês atrás a gente fez uma Passat 2014 com 40 mil quilômetros. Aí já era um carro de estimação. Mas é eu volto no assunto. Então o cara tem um X para se gastar. Eu vou comprar um carro zero, eu vou trocar esse carro, eu vou ter que pegar um carro, às vezes, num padrão inferior. Ah, tá. E aí ele vai manter o padrão do carro, vai fazer a blindagem, que vai fazer a segurança, que é o que ele precisa estar utilizando, e vai usar. Quanto que vale hoje uma Passat de 2014? Vai valer o que vale um HB20 1.6. Então, ele vai manter aquele padrão de carro. Então, acontece muitas vezes a pessoa comprar um carro seminovo no mercado, 2013, 14, 15, e mandar blindar também esse carro. Porque já sofreu uma depreciação do veículo, e às vezes aquela depreciação do veículo, ele consegue pagar a blindagem. Então, quanto custa uma Land Rover Evoque? Um exemplo, 100 mil reais. Foi depreciada, seminovo eu consigo achar por 70 mil. A blindagem 50, então eu vou colocar 20 mil reais aí para fazer o carro. Eu vou estar com o mesmo veículo, vou estar naquele padrão que eu quero. Então acontece bastante também de se fazer veículos seminovos, né? E não existe nenhum problema quanto a isso. Logicamente que é um veículo que às vezes vai ter algumas peças já desgastadas, que vai ter que dar uma atençãozinha maior depois, então vai ter freios, vai ter que trocar uma pastilha, então vai ter que estar com uma revisão com a mecânica em ordem. Então, mesmo que seja um carro seminovo, a gente recomenda sempre que passe por uma revisão antes ou depois da blindagem. Normalmente, quando você falou, eu fiz a ligação, quando você falou do aumento do peso, né, que hoje é bem inferior a quando começou, mas isso deve ser levado em consideração, por exemplo, no sistema de freio, né? Sim. Porque você vai frear um carro que tem, não sei quanto, 200 quilos a mais, é diferente do que um carro vazio. Então, toda uma atenção especial para essa revisão, para esse tipo de serviço, né? É imprescindível, o carro blindado ou não, que ele passe para a revisão periódica padrão. A gente costuma fazer a seguinte conta: quando o fabricante ele desenvolve o veículo, ele é um veículo para 5 lugares. Então, consequentemente, aquele sistema de freio, toda a estrutura de pneus, curva, enfim, toda a aerodinâmica do carro, ele está compatível para transportar 5 pessoas. Normalmente, se anda 1, 2 pessoas, ou então é um casal e um filho no carro. Então, se a gente levar em consideração o peso da blindagem hoje, que é em torno de 150, 160 quilos, são mais 2 pessoas ou um homem forte num carro, que é o peso que vai estar agregado no veículo. Então, mas logicamente, vai estar sempre essas 2 pessoas dentro do carro. Mesmo que o cara esteja sozinho, o indivíduo esteja sozinho, sempre vai estar aquelas 2 pessoas. Então, obviamente, o desgaste vai ser mais rápido. Maior. Sim. Mas é sempre bom levar em consideração, a gente sempre recomenda, né? Para fazer a revisão do veículo, faça a revisão da blindagem. Então, para poder acompanhar, para estar sempre o produto de proteção e a máquina sempre harmonizada, né? Sempre em ordem. Então, você vai ter um produto aí para 10, 15, 20 anos. A gente sabe que a parte envidraçada do carro, o vidro é diferenciado e tal. E da lataria, como que é feita essa proteção? É por dentro, né?
como que é feito? Com chapa de aço, isso? É bom que você tocou nesse assunto. A gente divide a blindagem em dois aspectos, né? Parte envidraçada, que você há pouco falou, e a parte opaca do veículo. A parte opaca do veículo ela consiste em manta de aramida e aço balístico. Tá? E ela vai em todo o habitáculo do carro. Então, ela vai em portas laterais, vai na parte frontal do veículo, onde fica chamado, para simplificar, né, para o pessoal entender, aquela parte que fica embaixo do para-brisa, chama churrasqueira, né, vamos falar o nome popular. A parte de portas, teto, porta-malas. Então, toda a parte que você não vê, tudo que você vê num carro emborrachado, é a parte que se blinda, se desmonta e é feita a blindagem toda nessa parte por dentro. Depois tem que se trabalhar essas peças para fazer a remontagem, tudo dentro do padrão original, né, para que fique esteticamente legal, para que fique um carro sem ruído, sem barulhos, e para que fique um carro protegido principalmente, já que você está contratando um produto de proteção. Nada adianta ter um produto bonito e um produto que não tem a eficiência que foi contratada. Essa manta de aramida, né? Isso. Essa manta, como que ela é fixada na lataria, Rodrigo? Tem duas formas de fixar, tá? E se utiliza as duas formas na blindagem. Principal é uma cola especial que é utilizada para fazer a fixação dessa manta, e parafuso. Também a gente parafusa em alguns pontos do veículo, principalmente os pontos que tem mais curva. Então, a gente, para poder... Ela é um produto flexível, então a gente consegue estar fazendo... abrangendo aquelas partes mais curvadas do veículo, e aí é utilizada a fixação com parafusos também. Tá? Mas grande parte, 90% do carro, se utiliza uma cola especial para isso. E ela é colada nessa chapa que Na fica própria exposta, lataria, na própria lataria do veículo, exatamente. porque ela tem que ter, presume-se, né? Eu não entendo nada de blindagem, mas ela tem que ter uma dinâmica tal que não permita a invasão do projétil. Exatamente, Né? exatamente. E aí tem a área envidraçada, você falou do capô, da frente, né? Isso. Parece que tem um detalhe também nas lanternas, né? Exatamente. Nos casos de SUV, se blinda as lanternas traseiras, então é colocado uma chapinha de aço ou manta, depende do projeto de cada engenheiro, de cada blindadora, tá? Mas não pode esquecer de colocar. Existem, na verdade, alguns gaps, né? Alguns pontos vulneráveis, que por isso tem que tomar muito cuidado quando vai fazer a blindagem do veículo, quando vai consultar a blindadora. Então tem que se perguntar e tem que acompanhar. É bom que se visite a fábrica, se verifique o processo, conheça o engenheiro e verifique qual que é o projeto de blindagem para o seu veículo. Porque ocorre muito do quê? Se esquece de blindar lanternas, se esquece de blindar maçanetas, se esquece de blindar retrovisor. Isso acaba ficando alguns pontos vulneráveis no carro e pode transfixar um projeto. Eu imaginei nisso. Então, a blindagem, que nem falamos anteriormente, ela é extremamente artesanal. É um produto feito totalmente à mão, né, detalhe por detalhe, tanto que se desmonta toda a parte de dentro do carro, então cada parafuso, tudo tem que ser guardado com todo carinho. É a roupa sob medida. Exatamente. Então tem que ter bastante carinho para poder guardar, para poder estar fazendo, para poder depois a gente estar conseguindo remontar dentro do padrão original. Vamos retomar isso aí no segundo bloco? Vamos fazer um pequeno intervalo? Aguarde que já voltamos já. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas. Equipa Bem, crédito agrícola, construa já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, férias mais, garante saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros
e Arquitetos de Osasco. Como de praxe, eu vou fazer aquela recomendação a você, telespectador. Caso haja necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode estar contratando para esse serviço. E gostaria de lembrar você também, profissional, quando do preenchimento da sua RT, no campo 07, coloque o código 038 ou mencione cidade de Osasco. Você estará contribuindo com a nossa associação, que fatalmente parte desse recurso vai estar voltando para você mesmo. Gostaria de fazer um outro lembrete a você, profissional. Entre no site da Mútua, mutua.com.br. Veja a infinidade de benefícios que ela pode oferecer para você. E agora vamos voltar com o Rodrigo aqui, né? A gente estava falando de toda a parte mais detalhada, né? Da lanterna, da maçaneta. E tem uma parte que eu tenho uma curiosidade, Rodrigo. Como que é feito para segurar o pneu, para manter o pneu? Porque o cara pode atirar no pneu, você para o carro. Sem dúvida, sem dúvida. Existem dois tipos de blindagem hoje, né? Na verdade, é errado falar blindagem, né? Porque o pneu é o mesmo pneu. Se coloca um recurso dentro da roda, fica dentro do pneu, chama cinta de aço. A função dela nada mais é do que impedir que o pneu saia da roda. Então, às vezes as pessoas chegam e perguntam para a gente, mas o pneu é blindado, como é que é a blindagem? Eu vou conseguir comprar esse pneu depois? O pneu é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Então, é feito, retirado o pneu, colocado essa cinta de aço por dentro da roda, colocado o pneu de volta. A função dela é impedir com que o pneu saia da roda. Mesmo alvejado, que ele não saia da roda. Então, você consegue ainda se deslocar ainda para algum ponto mais seguro, para um posto de gasolina, para um posto policial, que você consiga se resguardar. Existe um outro equipamento hoje, que é uma cinta, na verdade é um borrachão maciço que você vai por dentro, tá? Essa borracha também vai por dentro do pneu, porém, a função dela é um pouco mais abrangente. Mesmo que o pneu se desfaça todo, depois de alvejado, ela consegue rodar por ela só. Então, ela faz a função do pneu. Então, é um sistema maciço que vai dentro da roda, e você consegue desempenhar uma velocidade maior e por mais tempo. Então, é uma atualização de uma modernidade da cinta de aço. Porque essa cinta de aço, ela não impede que o pneu fure. Não. E para consertar isso deve ser uma mão de obra danada, né? É bastante. É caro, é uma mão de obra hoje, é difícil de dar alinhamento, balanceamento, é uma mão de obra especializada. Você não consegue fazer em qualquer borracheiro, então você precisa trocar esse pneu, tem que ter um borracheiro específico, porque exige uma máquina específica para isso. Então é muito complicado. Então, aqueles que fazem cobram mais. É uma coisa que está caindo em desuso, né? Então, poucas blindadoras utilizam hoje esse recurso, que é um recurso mais arcaico. Eu hoje, na Aeron Grupo, a gente oferece já esse sistema mais moderno. Lógico, se o cliente optar por esse sistema mais antigo, a gente vai estar instalando, lógico, dentro de todas as recomendações, a gente vai estar instruindo, vai estar falando, que existe esse outro equipamento mais moderno. Eu sei que você está curioso para saber onde que você vai ver isso aí. Passa para o nosso telespectador teu telefone, teu site, o e-mail, para que ele possa consultar, para que ele possa dirimir essas dúvidas dele. Vamos lá. Nosso site é www.aerogrupo.com.br. Telefone de contato é o DDD 11 2592 0001. 2592 0001. Nossa equipe especializada vai estar pronta para atendê-los lá. Será uma satisfação. Não deixe de ver. Eu estou muito curioso com isso. Eu vou entrar nesse site para ver. Mas quando você se propõe a fazer esse tipo na verdade, é uma garantia a mais que a pessoa tem na área de segurança. Quanto tempo se leva, em média, para fazer uma blindagem, Rodrigo? O tempo de fabricação hoje de um veículo blindado gira em torno de 25 a 35 dias.
Depende muito também se não precisar fazer desenvolvimento de vidros, se for um modelo novo que saiu no mercado. Então vai ter Independente do tamanho, 30 a 35 dias. É feita uma habilidade de um veículo hoje, tranquilamente. E você falou da área envidraçada de veículo novo, é porque tem que moldar isso, né? Exatamente, tem que fazer todo o desenvolvimento desses vidros, é um projeto novo, então aí vai um prazo um pouco maior. Dentro de um padrão, 25, 30 dias você tem o seu carro blindado. Quando o veículo já é de série, já está Já tem mais tempo de mercado, exato. Muito bom. Eu queria dar umas dicas de segurança. Opa! Que é bacana, na verdade não é dica de segurança, de utilização do veículo blindado. Que às vezes as pessoas compram e a empresa acaba não repassando e a pessoa acaba sofrendo com isso aí. Uma das dicas quando você... lógico que a recomendação é sempre andar com os vidros fechados. Ponto. A partir do momento que você abrir os vidros, é plenamente proibido você abrir e fechar a porta com esse vidro aberto. Fatalmente ele vai quebrar. Então você vai ter um prejuízo aí, brincando, de em torno de R$5.000. Então, outra dica, na verdade, já dentro do veículo blindado, já na parte de condução, eu costumo passar, sempre quando estou fazendo a entrega, a técnica do veículo. E é bom você, telespectador aqui do programa, estar atento com isso. Então, a partir do momento que você embarcou no veículo, primeira coisa que tem que ter na cabeça, antes de mais nada, trave as portas. Então, o que acontece? Às vezes, o bandido está esperando uma oportunidade. A oportunidade é quando você está mais distraído. Então, quando você entra no veículo normalmente, você vai guardar o celular, você vai guardar a carteira, você vai estar colocando o cinto de segurança, é a parte que ele vai te pegar de surpresa. Então, o efeito surpresa do bandido é sempre o ponto-chave dele. Então, você entrou, embarcou no veículo, travou a porta. Por quê? Caso ele venha te abordar depois, ele não vai ter acesso ao veículo. Então, você vai estar dentro de um carro blindado, mesmo que ele faça algum tipo de disparo, ou que ele bata no vidro, ele não vai conseguir ter acesso a você. Então, trave as portas, utilize cinto de segurança. Outra coisa é já na condução do veículo. Então, procure sempre deixar um espaço do veículo da frente. Então, vai estar andando, deixe um espaço do veículo da frente para você conseguir ter alguma rota de fuga, não ficar colado no carro de trás. Está sempre atento nos retrovisores. Então, as pessoas que moram em casa, principalmente as pessoas que moram em casa, prédio também acontece, mas ainda tem a vigilância do porteiro, tem alguns outros sistemas de segurança que de repente dá para alertar a polícia, mas principalmente as pessoas que moram em casa, em ruas mais desertas, sempre dá uma volta a mais no perímetro, prestar atenção nos veículos que estão do lado, se de repente tem alguém andando devagar. A recomendação sempre o quê? Se perceber que de repente está sendo seguido ou tem alguém esperando, voltam no efeito surpresa. Eles ficam escondidos atrás de poste, de árvore, e na hora que você embarca, eles entram para sua casa. Então, entrou com o veículo, fez toda essa análise de segurança, entrou com o veículo dentro, continue com as portas travadas, faça toda a avaliação, vê se de repente não entrou alguém debaixo do portão. Então, você dentro do seu veículo tem que ter isso muito bem esclarecido. Você está seguro, você está extremamente seguro. Então, use o tempo a seu favor. Então, tanto no embarque quanto no desembarque, é bom estar reparando nesses detalhes. Outra coisa legal também, que é bom citar, é o uso de ventosas, principalmente aquelas GPS. Isso leva ao quê? A delaminação. Esse tema depois a gente vai entrar sobre a parte de manutenção também, que é dos veículos blindados. Mas isso leva à delaminação, que é o deslocamento da última camada do vidro, que é chamado policarbonato. Então você vai acelerar esse processo. Então, a partir do momento que você põe a ventosa, fica puxando, tirando, colocando, não se recomenda que se coloque ventosas em vidros blindados. Ah, é? Isso também ninguém sabe. É uma curiosidade. E muitas pessoas acabam acelerando o processo de delaminação, que é uma manutenção que se dá em blindados, por causa de alguma falta de informação. Outra coisa que ocorre bastante também, que também tem que prestar bastante atenção, é choque térmico. O cara está com o carro no sol lá, aquele calorzão, vou lavar meu carro. E aí entra num erro fatal. Bota o carro, o cara taca aquele baldão de água fria em cima do carro, trinca na hora. Trinca na hora. E aí, dependendo do vidro que trincar aí, é um prejuízo grande.
São coisas que a garantia não cobre, porque isso é mau uso, a ventosa, a trinca, né? Então, são essas coisas que tem que prestar bastante atenção. Então, o choque térmico tem que prestar atenção. Tá muito quente o carro, tá no calorzão, verãozão, quer lavar carro, põe o carro na sombra um pouquinho, deixa esfriando lá. Tem que fazer isso, tem que ter esses cuidados. Não tem muito jeito. É que é difícil você entender, por exemplo, uma pessoa que não tem o conhecimento técnico que você tem, pô, se o vidro é blindado, se ele resiste a um tiro, como que o choque térmico pode prejudicar, né? É uma pergunta legal, uma pergunta legal. Na verdade, não deixa de ser vidro, né? Ele vai estar... É que mexe no componente de formação do Exatamente, material, né? então deixa de ser vidro. Então, na verdade, o vidro blindado é um sanduíche de vidros. Então, tem várias camadas de vidros, algumas camadas no meio para fazer a junção desses Dá vidros. resistência, né? Da a balística também, mas nada mais, não é um vidro. Então, se você tacar uma pedra, ele vai quebrar. Não que ele vá atravessar, porque é um vidro forte, mas ele vai trincar, é um vidro normal. Vai marcar, né? Vai marcar. E por ele estar muito tensionado, por ele ser um sanduíche, então às vezes ele está sujeito a esse tipo de coisa. A torção dele, quando o vidro está abaixado, você vai bater a porta dele, ele vai torcer. Era isso que eu ia perguntar agora. O porquê do cuidado de bater a porta com o vidro aberto? Exatamente, porque ele dá a Aliás, torção. fechado, né? Fechado, é. É o vidro aberto, na verdade. Então, ele torce. E aí ocorre a trinca. O choque térmico é a mesma coisa. Você vai tacar água fria num vidro muito quente, o que acontece? Muitos dos materiais que estão dentro daquele vidro lá, um exemplo do policarbonato, ele tem um efeito dentro do clima. Então, se ele está dentro de uma área muito quente, ele expande. Se ele está numa área muito fria, ele tende a encolher. Então, isso é um dos motivos a ocorrer delaminação. A delaminação nada mais é que aquelas bolhas que você vê dentro dos vidros. Tá? Vale frisar, o vidro delaminado, ele diminui a resistência balística, prejudica na segurança. Então, tá sempre atento aí na manutenção dessa blindagem. E a ventosa de um suporte de celular pode acontecer? Pode ocorrer. Pode ocorrer. E aí você diminui a balística do carro, você diminui segurança. Ele tem que procurar um outro lugar para colocar essa ventosa, né? Hoje em dia já existe aqueles que você coloca lá na saída de ar do carro, que você sim. encaixa. Tem um encaixezinho. Né? Suporte que você põe no painel, já tem alguns outros. Porque antigamente só tinha isso. E também outra coisa também, só tinha um tipo de GPS. O GPS tem no telefone, tem no monitor do carro. Então, o uso do GPS também já caiu bastante. Leve, Mas muita gente usa ainda, até no próprio celular. Então põe a ventosa lá, prende o celular na ventosa, põe no para-brisa e você tem um risco aí de estar delaminando os vidros. Rodrigo, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer você ter atendido o nosso pedido, ter vindo aqui bater esse papo gostoso, trazer para o nosso telespectador essa porção de curiosidades todas aí sobre a blindagem, e vou deixar esse finalzinho para você fazer as vossas considerações. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, uma satisfação enorme, passou ligeiraço o tempo, até me coloco à disposição, se de repente precisar marcar um outro momento, um outro dia, para a gente ainda falar mais um pouco, tem muito assunto ainda. Tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Então vamos assumir o compromisso assim, tiver novidade, você traz para contar para a gente. Tá firmado. Fechado? Fechadíssimo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado você por ter nos visto. Até a próxima, se Deus quiser.